Olá, minhas irmãs! Finalmente chegamos à aula 10 e nós temos tratado do tema Guerra de Reinos, a batalha pela sua mente, uma guerra que acontece no campo do entendimento. Essa aula de hoje é a aula mais importante, é a mais esclarecedora dentre todas as outras aulas que a gente teve até aqui. Então, se você precisar, assista mais de uma vez essa aula, porque ela vai fazer com que você entenda muitas dinâmicas que acontecem ao seu redor, muitas manobras que sustentam a arte, a cultura, o entretenimento, o politicamente correto, as falas, né, que bombardeiam a sociedade hoje, todos os códigos morais que começam a ser substituídos. Tudo isso vai ser esclarecido através dessa aula. Então, assista essa aula mais de uma vez, se você precisar, e lembre-se, essa aula é a aula mais importante dentro desse tema quando a gente fala de guerra de reinos, a batalha pela sua mente. Então, o tema dessa aula de hoje é a Escola de Frankfurt e o marxismo cultural. A gente precisa voltar lá na ocasião da Revolução Russa. Aqui já haviam se passado alguns anos, pelo menos 5 anos depois que os bolcheviques tomaram a Rússia dos czares. Lembram que a gente tratou disso numa aula anterior? E eles começam, então, a implantar todo o seu sistema de governo revolucionário. Muitas mudanças aconteceram, mas havia uma expectativa. A população russa aguardava que realmente as coisas melhorassem. Então, os trabalhadores, por exemplo, eles achavam que esse seria um momento muito glorioso para todos eles, porque, segundo a promessa dos bolcheviques, a vida deles iria melhorar drasticamente. A mesma coisa os camponeses, que agora acreditavam que iriam receber terras, e essas terras passariam a ser propriedade das suas famílias. Mas o que acontece é que 5 anos depois da Revolução, que aconteceu em 1917, nada disso tinha acontecido, muito pelo contrário. A condição dos trabalhadores havia piorado drasticamente, os camponeses não receberam as terras foram, sim, confiscadas dos grandes latifundiários, mas essas terras elas se tornaram propriedade do Estado e não foram distribuídas para os camponeses como eles imaginavam. Houve um aumento muito grande do desemprego, houve uma diminuição da produção industrial, além de ter aumentado a violência, a vigilância, o terror policial, a censura e o pior de tudo, né, que foi a fome, porque o governo estatal, esse novo que tomou tomou a liderança da nação, ele fez cair para um quarto a produção dos grãos que eram produzidos anteriormente. Então, faltou comida para a população, eles tiveram que suportar uma grande fome, uma fome extrema que matou grande parte, né, da população russa daquela época. Então, não melhorou. E aí a gente percebe que muitos revolucionários começaram, nesse processo de frustração, questionar o que deu errado. Primeiro, que eles já tinham acabado de viver uma Primeira Guerra Mundial. E, segundo as previsões de Marx, seria o momento ideal para que todos os trabalhadores do mundo se unissem para, então, subverter a ordem e eles se tornarem donos dos meios de produção. Só que isso não aconteceu. O italiano defendeu a Itália, o francês defendeu a França, o alemão defendeu a Alemanha, e não aconteceu como Marx havia previsto. Isso fez com que esses pensadores, esses filósofos, esses revolucionários questionassem o que deu errado. Então, a gente entende o seguinte, que o marxismo ele não traz um humanismo sentimental e chorão. Marx não se interessou pelo proletariado porque estava oprimido, nem para se lamentar de sua opressão. O marxismo não se interessa pelas fraquezas dos proletariados, mas pela sua força. O que Marx viu é que havia agentes em potencial para provocarem uma revolução. Mas, na verdade, ele não pensou no bem-estar dessas pessoas antes. Por isso é que a Rússia agora estava mergulhada em uma situação caótica.
que trouxe muito mais problemas para os camponeses, para os trabalhadores, do que eles enfrentavam antes, enquanto os czares vivos. E aí a gente vê também esse autor, o Arthur, falando o seguinte: Marx não partiu do proletariado, de sua miséria, de sua angústia, da necessidade de libertar essa classe para desembocar na revolução. Isso não aconteceu. Percorreu o caminho exatamente inverso. Foi pensando na revolução, foi buscando os meios que lhe permitiriam realizar uma revolução que Marx encontra o proletariado. Então, o que a gente percebe é que, primeiro, esses revolucionários, eles desejaram a revolução. Depois eles pensaram como nós conseguiremos provocar essa revolução. E aí eles viram em potencial, naquela ocasião, a massa de proletariados, de trabalhadores, de camponeses, e então entenderam que eles, diante da indignação, de injustiças, poderiam ser essas pessoas que, provocadas, realmente conduziriam todo um processo de revolução. Então, havia uma preocupação primeira com essas pessoas? Não, não havia. Tanto que a revolução não trouxe melhorias para essas pessoas. O que havia era revolucionários interessados em provocar uma revolução e viram essas pessoas como agentes potenciais para produzir isso. Então, a gente seguindo aqui, a gente vai ver que esses esquerdistas, frustrados diante de uma revolução que não estava saindo como eles imaginavam e diante de uma Primeira Guerra Mundial que não uniu os trabalhadores do mundo todo, e mais do que isso, diante de um Ocidente que não aceitou a revolução, porque eles achavam assim, olha, a Rússia vai ser o primeiro lugar a viver a revolução, só que isso vai se espalhar por todo o Ocidente, vai chegar nas Américas. E não foi o que aconteceu. O que estava acontecendo é que o capitalismo estava crescendo de vento em popa. Então, esses esquerdistas, diante dessa frustração, eles resolveram se reunir para discutir o que deu errado. E aí eles organizaram a primeira semana de trabalhos marxistas, que foi financiado por esse argentino germânico, que é o Félix. Ele era filho da família mais poderosa da Argentina. Ele financiou essa semana de trabalhos marxistas, onde eles debateram em intensas jornadas o que deu errado. A questão é que, depois de muito debaterem, eles chegaram à conclusão de que eles tinham que fundar um instituto dedicado a estudar não só o marxismo, mas a analisar profundamente o fenômeno capitalista e a cultura ocidental. Então, a partir daquela semana onde eles pensaram, analisaram tudo, nasce a ideia de fundar esse instituto de pesquisa. O primeiro ano desse instituto foi dentro de uma universidade, e lá na cidade de Frankfurt, para que houvesse tempo para que o instituto fosse construído. E ele fica pronto no ano de 1923. Depois de um tempo, esse instituto passou a ser conhecido como a Escola de Frankfurt. Essa escola foi financiada nos seus primeiros 20 anos por esse empresário argentino-alemão que eu citei, e que era também um pensador, um filósofo revolucionário. E essa escola, quando inaugurou em 1924, ela era composta por um salão de leitura de 36 assentos, 16 salas de aula, 4 salas para seminários para mais de 100 pessoas, uma biblioteca com espaço para 75 mil livros. Então, esse aí é uma foto do primeiro prédio da escola, que foi inaugurado em 1924. Esse é a pessoa que sustentou esse projeto, não só financiou toda a construção, a semana de estudos marxistas, mas também, durante 20 anos, ele sustentou essa escola e todos os seus integrantes, né? Porque ele tinha recursos para isso. Sua família era uma das famílias mais poderosas da Argentina. O seu pai, ele fez fortuna exportando grãos da Argentina para a Europa. Eles eram todos judeus, né? O pai, a família, ele, todos judeus. E ele, então, conhecendo esses outros esquerdistas, né, no curso que ele fez na Universidade de Filosofia, ele acabou se identificando com esse ideal e acabou ajudando esse começo dessa escola, que teve um impacto
muito grande em toda a sociedade ocidental, futuramente falando, né? Então, esse é o prédio atual. Aquele prédio antigo foi derrubado, foi destruído na ocasião ali da Segunda Guerra Mundial, e esse é o prédio que foi reconstruído. Então, vamos pensar quem compunha essa escola, né? Só para a gente entender o nível acadêmico desses membros, a gente pode citar aqui, olha, Theodor Adorno, ele era musicólogo, filósofo, Max Horkheimer, filósofo, sociólogo, psicólogo, Erich Fromm, psicanalista, psicólogo social, filósofo, Walter Benjamin, filósofo e crítico. Aí depois a gente tem o sociólogo, filósofos, ensaístas, jornalistas, escritores, juristas, cientistas políticos, advogados, psicanalista. Ou seja, existia ali um time brilhante de pessoas inteligentíssimas, homens extraordinários, reunidos para tentar entender o fracasso da Revolução, e eles então se reúnem para que, a partir desse instituto, eles possam não só descobrir o que falhou, mas elaborar planos para que a próxima revolução ela não falhe, né? Então, aqui estão alguns deles, né? A gente vê o Max Horkheimer, que foi o segundo diretor dessa escola, o Félix, que foi aquele que bancou não só a construção do prédio, mas nos seus primeiros 20 anos, ele que manteve toda essa estrutura. George Lucas, que também fez parte desse time, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm e o Wilhelm Reich, que a gente vai falar bastante de cada um deles. Então, o que eles entenderam no primeiro momento? Eles entenderam que a cultura ocidental ela tem uma estrutura que sustenta o capitalismo e dificulta a revolução. Então, o que é essas estruturas, né, presentes na cultura ocidental que eles citam? É a tradição, é o amor à pátria, é a filosofia clássica, é essa estrutura familiar, a linguagem, a arte, o cristianismo e a sua cosmovisão que está entranhada na cultura ocidental e que acaba sendo uma barreira muito grande a essa ideia de revolução. Então, eles entenderam que era preciso dominar essas estruturas, a fim de utilizá-las para a revolução. Mas, para isso, essas estruturas elas teriam que ser destruídas por completo. Quando eles fundaram essa escola, foi o ano de 1923, 10 anos depois, Hitler toma o poder na Alemanha, começa aquela perseguição aos judeus, e como todo esse time da escola de Frankfurt era composta por judeus, eles fogem, vão embora da Alemanha, ficam em Genebra, na Suíça, por um tempo, mas no ano de 1935 eles vão para Nova York e eles se estabelecem na Universidade Columbia. E ali em solo americano, eles foram recebidos com muitas honrarias. Dentro desse centro acadêmico, eles receberam já um posto, um lugar de honra, tiveram acesso aos alunos, já foram contratados ali até pelo governo americano. Só que antes de chegarem lá, eles tomaram cuidado de não usar a palavra revolução e nem marxismo, para que não houvesse uma resistência, né, às suas ideias, já que os Estados Unidos estavam mergulhados num crescimento capitalista muito grande. E qualquer ideia de revolução ou qualquer ideia marxista ia contra tudo aquilo que a sociedade americana estava vivendo, né? E também eles tinham ali uma expressão muito ruim do que poderia significar a revolução e o marxismo, que foi toda a situação com a Rússia tomando poder e todo o caos que a sociedade russa viveu, não alimentava no coração dos americanos nenhuma inspiração em relação à revolução. Então, eles se estabelecem ali na Universidade de Columbia, e aí o que acontece? Esse time de mestres ali da escola de Frankfurt, eles tiveram 10 anos para pensar um pouquinho no que levou ao fracasso essa revolução. E eles entenderam que a ideia de Marx de que os proletariados seriam os agentes da revolução, porque estavam dentro das fábricas, esses trabalhadores expostos a todo tipo de
de vulnerabilidade, de negligência de direitos. Então, eles achavam que essa ideia de você usar os trabalhadores como agentes da revolução não cabia mais para essa sociedade atual. Por quê? Porque os trabalhadores agora eles estavam encantados com o capitalismo. Eles estavam desfrutando das recompensas do capitalismo, do crescimento industrial, de todos os bens de consumo, as facilidades que a indústria trouxe até para a sua rotina, para as suas dinâmicas do dia a dia. Então, não seria algo muito certo tentar provocar esses homens a uma revolta. Mas eles entenderam que, como havia toda uma estrutura de pensamento que resistia à ideia de revolução dentro da cultura americana, o correto seria, então, mudar a ideia, mudar o pensamento, mudar a maneira de enxergar o mundo. E, para isso, eles entenderam que os estudantes seriam agora os agentes ideais de revolução. Então, eles saem do ambiente das fábricas, eles saem do ambiente onde os proletariados estão expostos a todo tipo de vulnerabilidades e apresentando suas demandas, e eles vão para as universidades. E ali eles começam a construir todo um trabalho para fazer com que esses estudantes se tornem aqueles que vão levantar a voz em busca de uma revolução. Então, é isso que esses homens de Frankfurt, eles pensaram e começaram, então, a desenvolver. O que eles queriam, na verdade, é instaurar uma nova ordem moral e cultural, uma nova ordem que iria substituir a ordem vigente até então na América, que era essa herdada pelo cristianismo, cheia de moral, cheia de pudor, cheia de amor à pátria, cheia de amor à família, de devoção ao trabalho. Então, o que eles queriam agora é destruir tudo isso para construir uma nova maneira de pensar e uma nova maneira de ser cultura. Como eles fizeram isso? Eles desenvolveram uma teoria chamada teoria crítica, que fazia com que tudo aquilo que os americanos admiravam e protegiam e que, na verdade, servia como muros de proteção, que tudo isso fosse implodido. Então, eles criaram essa ideia de que eles precisavam criticar, denunciar, manipular, desprestigiar alguns tópicos essenciais da vida americana, para que essas pessoas, então, começassem a olhar de uma maneira negativa, de uma maneira amargurada, de uma maneira descontente para a sua própria realidade. Então, por exemplo, eles olhavam o americano que trabalhava, que se submetia a um patrão, que exercia a sua função com excelência, que se sentia grato por pegar o seu salário no final do mês e ir lá comprar uma televisão, comprar algo que pudesse beneficiar a sua família. Eles começavam a desprestigiar essa dinâmica, dizendo que essas pessoas nada mais eram do que escravos de um sistema capitalista opressor, que fazia com que elas ficassem dentro de um ciclo vicioso. Eu trabalho para consumir e eu fico preso a essa escravidão, sempre trabalhando para consumir mais. Isso vai me levando para uma frustração, isso vai me levando para um descontentamento e eu fico preso nessa vida sem entender o quanto eu estou sendo oprimido, escravo, condicionado. Eles começaram a argumentar essas questões, a fazer toda uma crítica ao capitalismo. E os alunos eram bombardeados por toda essa ideia. Então, eles traziam essa ideia de que até o momento de lazer era uma maneira de oprimir, de manter preso essa pessoa, esse trabalhador, a uma vida desenhada pelo capitalismo, para que os ricos ficassem mais ricos, os pobres submissos, sem questionar, trabalhando com diligência, com submissão, tolerando injustiças. Então, era assim que eles desenhavam essa sociedade capitalista. E aqui eu abro um espaço para dizer o seguinte, olha, o capitalismo, assim como qualquer outro sistema econômico, qualquer outro sistema de governo, ele tem influência de pessoas, ele é coordenado, ele é desenvolvido por seres humanos.
Então, é óbvio que onde tem gente vai ter injustiça, vai ter maldade. Então, o capitalista tem o seu lado feio, né, de exploração, né, de enriquecimento de alguns em detrimento da pobreza de outros. Isso é verdade, nós não estamos aqui negando isso. A grande questão é que o que esses frankfurtianos eles propunham é que, na verdade, o capitalismo é terrível e perverso e causa injustiças e desigualdade, enquanto que o comunismo, o socialismo, é esse lugar onde tudo funciona muito bem, onde todas as pessoas têm acesso ao bem, a bens, a provisão de alimento e tudo mais. E a gente sabe que isso não é verdade. Em nenhum momento da história, em nenhum lugar do mundo, o socialismo trouxe igualdade para as pessoas, a não ser na pobreza, né? Ao invés de fazer alguns ricos e alguns pobres, fez todo mundo pobre. E o capitalismo, apesar de todas as seus erros e os seus problemas seríssimos, ele acaba distribuindo mais riqueza do que qualquer outro sistema econômico. Então, nós precisamos entender que toda essa crítica, todo esse ódio, toda essa desaprovação ao capitalismo, ela precisa ser questionada. Porque o que eles querem é atacar o Ocidente, é atacar todas as suas estruturas, é fazer com que o Ocidente seja totalmente implodido, desconstruído. Então, é óbvio que eles vão criticar tudo aquilo que faz parte da sociedade ocidental. E o capitalismo é algo que eles criticam desde a origem ali dessa escola de Frankfurt, né? Então, nós voltamos aqui olhando para essas imagens. Era assim que era essa sociedade americana quando esses frankfurtianos chegaram à América. Os americanos estavam em crescimento econômico, sonhavam com a compra da casa própria. Agora, com o aquecimento da indústria, eles tinham acesso a alguns bens que antes não tinham, que é a televisão. Eles tinham muito sério ainda a questão das raízes cristãs dentro do país. Então, existia toda uma moralidade que norteava essa sociedade, né? Um senso de gratidão a Deus, de submissão, de amor à pátria. E tudo isso era um grande problema, era um empecilho para que os alemães ali, os frankfurtianos, pudessem promover essa implosão dentro da cultura ocidental. Então, aqui a gente vai ler um exemplo de como eles argumentavam e tentavam implodir e criticar essa questão do capitalismo. Então, eles dizem assim: consideramos Joe Sixpack. Joe trabalha como técnico de baixo nível em uma companhia que fabrica televisores, que é parte de um enorme conglomerado de telecomunicações. O fato de amanhã ele ter emprego ou não depende dos especuladores de Wall Street e das decisões de uma sede corporativa em outro estado. Mas Joey não se dá conta disso. Ele simplesmente vai ao trabalho cada manhã com uma leve sensação de desgosto. Puxa as alavancas, aperta os botões, à medida que recebe as instruções da máquina e do chefe e produz televisores em massa até que chegue a hora de ir para casa. No caminho de casa, pega um pacote de 6 latas de cerveja, outro produto massivo de mercantilização capitalista, e depois de jantar com a família, se joga na frente da televisão e dos anúncios publicitários. Sente que o efeito narcótico do álcool vai subindo em um torpor que invade todo o seu corpo, enquanto as séries de televisão e os anúncios publicitários dizendo-lhe que a vida é ótima e que não se poderia pedir algo melhor. Amanhã será outro dia. Então, segundo os homens de Frankfurt, esse personagem, o Joey, ele é um produto. Ele é parte de um sistema opressivo, disfuncional e competitivo, mas que está coberto por uma capa de paz e conforto. Ele ignora a brecha entre a aparência de conforto e a realidade da opressão. Desconhece que é uma peça da engrenagem de um sistema tecnológico artificial, não sabe por que os frutos do capitalismo que ele produz e que pensa que desfruta como consumo, estão debilitando seus instintos vitais e tornando-o fisicamente e psicologicamente inerte. Então, a gente vai ver
esses autores de Frankfurt, eles usam muito essa palavra inerte. Então, ele quer dizer assim, toda a sociedade americana, capitalista, está inerte, está sem perceber o quanto estão aprisionados, escravizados, oprimidos por um sistema que os escraviza, que os aprisiona, e para eles não tem uma outra alternativa. E que essas pessoas vivem uma vida miserável, olha só. Gente, eles estão falando para famílias que estão construindo as suas vidas, que estão desfrutando de um crescimento econômico exorbitante, que tem trabalho, que tem acesso a uma boa alimentação, a uma boa educação, a moradia, a segurança. E eles querem provocar essas pessoas para mostrar o quanto a vida delas é miserável. Então, eles começam a bombardear, implodir, criticar massivamente essa vida capitalista que os americanos tinham, para que eles, então, se sintam vítimas de um sistema opressor, para que eles se revoltem, para que um caos seja estabelecido nessa sociedade americana. E aí vamos agora conhecer um pouquinho quem são esses personagens, quem são esses professores, né? Esses membros da escola de Frankfurt. O Max Horkheimer, ele foi o segundo diretor dessa escola e ele também foi o responsável por criar esse conceito da teoria crítica, cuja função seria emancipar os homens das relações que os escravizam. Então, seu objetivo era destruir a ordem existente para salvar o homem da alienação provocada pela abundância do capitalismo. Então, como a gente está falando até agora, a vida boa que os americanos estavam vivendo deixou eles alienados da realidade que eles estavam, da escravidão que eles estavam submetidos, né? Então, ele acreditava, juntamente com seus colegas da escola de Frankfurt, que a sociedade ocidental capitalista tinha alcançado um profundo estado de irracionalidade e, particularmente, o cristianismo e sua cosmovisão foram responsáveis por isso. Por que ele pensava isso? Porque a Bíblia ensina que a gente tem que ser submisso, que quando a gente for trabalhar, a gente tem que fazer o melhor, como se fosse para Deus. Porque o cristianismo ensina que a gente deve respeitar hierarquias, que a gente tem que se submeter, que a gente tem que trabalhar como se fosse para o próprio Deus, fazendo tudo com excelência, que a gente tem que ter esse amor à família, à pátria. Então, esses princípios morais que norteiam o cristianismo sustentam toda uma sociedade dentro dessas convicções. E aí, por isso, ele acreditava que toda essa irracionalidade, essa obediência cega, era culpa do cristianismo. Então, ele destacava que a maneira de destruir a cultura ocidental se daria mediante o ataque sistemático a todos os valores a ela associados. Sendo assim, todos os fundamentos dessa sociedade ocidental deveriam ser atacadas: a tradição, a religião, a cultura, o patriotismo. Então, o Max Horkheimer, ele escreveu esse livro, Dialética do Esclarecimento, também com Theodor Adorno, que a gente vai conhecer agora. Então, esse é o Theodor Adorno. Ele enfatiza, em particular, os seus estudos sobre a indústria cultural. Então, a TV, o cinema, a rádio, a música, tudo aquilo que de certa forma, promove cultura, né? Ele acredita que isso tudo são instrumentos de alienação e controle de massas, onde são impostas ideologias moralizantes, propiciando a manutenção do estado de domínio e opressão, fazendo com que o conformismo se apodere da vontade do indivíduo, sem dar lugar à desobediência, matando todo o instinto revolucionário. Vamos voltar aqui, década de 40, 1940 mais ou menos, né? E pensar que, antigamente, os programas de televisão, os programas de rádio, o que se apresentava no teatro, não tinha essa ideologia esquerdista. Então, na verdade, quando ele fala que eram ideologias moralizantes, era porque ainda transmitia princípios bíblicos, né, de moral cristã, ainda comunicava esses valores, né, do reino de Deus. Então, ele falava todos esses instrumentos, né, de promoção dessa cultura industrial, na verdade, estão alienando as massas, estão escravizando as massas, mantendo elas nesse lugar de obediência cega. Então, o Theodor Adorno, ele foi
um crítico principalmente dessa questão mesmo da indústria cultural. E aí, financiado pela Fundação Rockefeller, ele foi coordenador de um projeto chamado Projeto Rádio, que tinha o objetivo de provar, né, provar a sua tese de que os meios de comunicação exercem poder de manipulação sobre as massas. E aí, ao final desse experimento, eles concluíram que quem ostenta o monopólio dos meios de comunicação controla a opinião, vontade e disposição da sociedade. Então, assim, quando a gente olha essa questão que o Adorno traz aqui para a gente, né, de que realmente a indústria cultural ela começa a construir, né, valores em massa, é uma verdade, a gente tem que admitir isso. A grande questão que a gente tem que pensar hoje é como a esquerda, essa nova esquerda, né, composta principalmente por esses membros da Escola de Frankfurt, como eles, ao longo dessas pesquisas que eles iam desenvolvendo, como eles usaram isso como uma ferramenta para promover esse ataque à sociedade ocidental que eles tanto desejavam. Por quê? Porque a partir do momento que eles entenderam que realmente o rádio, a televisão, o teatro, a música era uma ferramenta poderosa, né, de construção de todo um entendimento moral, o que eles fizeram? Então, vamos usar isso a nosso favor. Vamos, então, desmoralizar a sociedade. Vamos, então, atacar esses valores através da música, através da TV, através do cinema. Então, vamos trazer para a grande massa todo esse conceito, essa desconstrução dos valores da família, né, dos valores da pátria. E foi isso que eles foram fazendo. Quando eles viram que se confirmava a ideia que eles tinham, eles não só, né, entenderam isso, como usaram isso a favor também da promoção de tudo aquilo que eles queriam. E o Theodor Adorno, chegou um momento, né, em que ele ficou sendo o porta-voz dessa ideia, né, de que a subversão que deveria ser feita dentro dessa indústria cultural, né, toda a resistência que deveria ser produzida contra aqueles ideais moralizantes. Então, agora, a construção, né, de uma nova sociedade, o ataque massivo a essas estruturas. Só que o que acontece? Ele estava lá na Alemanha, em Frankfurt, fazendo uma das suas aulas, e esse grupo de estudantes, ali composto por mulheres e rapazes, eles queriam fazer o seu protesto, eles não só abraçaram toda a crítica que o Adorno trazia, mas como eles quiseram pôr em prática tudo aquilo. Então, eles começaram a fazer protestos, né, a ocupar o prédio ali do Instituto, e como eles foram orientados a fazer, tanto por Adorno como por todos os colegas de Adorno que ensinavam esse tipo de subversão, de revolução. E aí, o que eles queriam? Eles queriam que Adorno fosse essa pessoa que os representasse, já que ele era o porta-voz dessa mensagem revolucionária, eles queriam que o Adorno os representasse. E o Adorno não quis, né? E aí, o que as meninas fizeram para protestar ali? Tiraram a roupa, ficaram sem a blusa, sem o sutiã. E ele ficou horrorizado com isso. Então, esse episódio foi chamado literalmente de o assassinato do seio, porque a sala de aula estava lotada, o Theodor Adorno, ministrando uma conferência, aí essas meninas tiram as suas camisetas, os seus suéteres para deixar o seio à mostra, e o Adorno, constrangido, ele se retirou da sala, cobrindo o rosto com uma pasta, e ele disse depois: ser submetido ao ridículo de ser atiçado por 3 mocinhas fantasiadas de hippie, achei isso abominável, disse Adorno em sua última entrevista a essa revista, né? Ele diz: meu pensamento sempre esteve em uma relação muito indireta com a prática. E esse incidente, gente, que ele viveu ali, foi tão perturbador para ele, que ele teve que passar um tempo na Suíça para se recuperar, né, de todo esse trauma. Só que ele desenvolveu uma depressão, e aí mais tarde ele sofreu um infarto fulminante e morreu. Morreu no ano de 1969, pouco tempo depois desse episódio. Então, assim, para ele, isso foi uma grande frustração, foi algo assim que mexeu muito com o emocional dele. Esses caras todos, né, da Escola de Frankfurt, eles
vendiam essa ideia revolucionária, muito carregada de rebelião, de promiscuidade, mas isso era o que eles ensinavam, né? O próprio Adorno, quer dizer, na hora de ir para um protesto, ele não quis, né? Ele quis ficar ali na sua mesa, no seu conforto e deixar que os agentes da revolução fizessem o trabalho. Então, agora falando de Walter Benjamin, ele foi o mais melancólico, sentimental e pessimista de todos eles. A sua vida foi marcada por depressões constantes, crises existenciais, escuridão, misérias próprias de uma pessoa sem esperança. Benjamin apontou que as obras de arte promovem a transferência da herança cultural. Então, aqui a gente vai ver que esse membro da escola, ele trabalhava a questão das obras de arte, da expressão artística. Então, ele acreditava que essas obras de arte transmitiam valores, heranças culturais e sua moralidade, e que agora chegou a hora de usarem isso não mais para a transmissão da antiga tradição, das antigas crenças, né? Mas sim para transmitir agora essa mudança, essa revolução cultural que eles queriam promover. Então, Benjamin foi um dos primeiros marxistas a criticar o conceito também de exploração da natureza e a sua relação nefasta com o modelo capitalista. Então, ele é o pai do ecologicamente correto, porque foi ele que começou a fazer essa crítica, né, a todo esse ataque que o capitalismo faz com que aconteça à natureza. A sua morte, desde sempre, foi envolta em mistério. Teria ocorrido diante de uma tentativa de fuga através dos Pirineus, quando em Bordeaux ele foi parado junto de um grupo de refugiados pela polícia espanhola. Então, você tem que entender que aqui eles estão fugindo, né? Uma Europa toda em guerra, Hitler perseguindo os judeus para matar, e o Benjamin não foi com aquele primeiro grupo que foi para os Estados Unidos em 1935. Aqui ele se demorou um pouco mais na Europa e agora ele está dentro da Espanha tentando ir em direção aos Estados Unidos. Só que o que acontece é que quando eles passam, né, por essa abordagem da polícia espanhola, o Benjamin fica realmente assustado e aí o que ele faz? Ele comete suicídio com overdose de morfina aos 29 anos de idade. Ele tomou pílulas no hotel em que o grupo de judeus que acompanhavam aguardava a deportação. Aí no dia seguinte, quando as autoridades espanholas permitiram, né, que realmente esses judeus fossem para o seu destino, Benjamin estava morto. Então, é muito triste, assim, a gente vê que, apesar de todas essas ideias revolucionárias, subversivas, há um vazio muito grande no coração desses homens, né? Eles têm um ceticismo, um pessimismo, uma desesperança que fica evidente. Esse é o Erich Fromm, também mais um dos membros da escola, e ele se destaca por seu comprometimento com a causa do feminismo, responsável por elaborar teorias sobre o problema do gênero, diferenças entre homens e mulheres. O psicólogo social fundamentou o feminismo marxista, sendo o maior defensor da tese de que o gênero é socialmente construído. Então, olha só, esse senhor, ele acreditava que o que define a minha masculinidade ou a minha feminilidade na verdade, é o ambiente onde eu cresço, né? Onde eu me desenvolvo, porque ele diz que isso não é definido pela minha biologia. Então, se eu nasci mulher, eu posso muito bem ter um comportamento masculino se o ambiente onde eu vivo, se a cultura onde eu estou inserido, me permitir isso. Mas que ele diz que as mulheres acabam sendo condicionadas a expressar todo um comportamento feminino por causa da questão cultural mesmo, da imposição. Então, o que ele fala? Nas palavras de Fromm, a masculinidade e a feminilidade não eram reflexos de diferenças biológicas, e sim uma imposição, resultado da opressão que os heterossexuais exercem na sociedade. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo aqui? Então, o Erich Fromm, ele foi essa pessoa, foi esse solo, né, de questionamentos que desenvolveu a ideologia de gênero. Que a ideologia de gênero diz que você pode ser o que quiser, independente da sua biologia, né?
Então, aqui já começou a se desconstruir a identidade, já começou, já começou esse ataque, né, massivo aos papéis dentro da família tradicional. Então, posteriormente, o feminismo se encarregou de produzir uma bagagem teórica. O feminismo se inspirou muito em Erich Fromm, né, para produzir toda a sua teoria e principalmente a sua crítica à maternidade, considerando a maternidade uma maldição imposta pelo patriarcado às mulheres. Olha que terrível. Esse é o George Lucas, mais um membro da Escola de Frankfurt. Quando os seus amigos vieram para os Estados Unidos, ele não quis. Ele foi para a Rússia, foi lá onde havia acontecido a Revolução. Ele é um marxista mais conservador, se é que a gente pode dizer assim, mais raiz, né? Então ele ficou um pouco incomodado com o comportamento dos seus amigos, com essa questão de estabelecer uma revolução que fosse mais no campo das ideias. Ele ainda estava preso à ideia de uma revolução armada, então ele não se sentiu confortável em vir para a América. Ele resolveu ir para a Rússia. Só que ali na Rússia, dentro desse estabelecimento, né, do governo soviético, ele acaba sendo enviado para a República Soviética da Hungria, e lembrando que ele é húngaro, né, para estabelecer ali, para implementar ali uma revolução cultural. Ele foi responsável, né, foi nomeado comissário responsável pela pasta Cultura e Educação dessa nova República Soviética da Hungria. E aí o que ele fez? Assim que ele recebeu essa função, chegando na Hungria, ele imediatamente começou a implementar toda essa revolução cultural. Ele modificou o currículo de todas as instituições de ensino, fixando sua atenção especialmente nas crianças e adolescentes e incorporando educação sexual já na escola primária. Então, o George Lucas, ele foi a pessoa que tirou da teoria marxista essa ideia de expor a criança à educação sexual logo cedo, para que ela não recebesse essa moralidade cristã, né, desde o berço, mas que ela recebesse, então, que ela fosse exposta a essa falta de pudor, né? Seu novo currículo estimulava a revolta contra as autoridades, ensinava a ignorar os preceitos morais, incentivando amor livre e trocas sexuais. Ensinava que a família tinha caráter opressor. O que acontece aqui, George Lucas, ele realmente causou um alvoroço lá na Hungria. Isso despertou toda uma revolta contra ele, uma resistência ferrenha, né? Porque o plano dele era descristianizar a Hungria. Era tirar qualquer resquício de cristianismo da Hungria. E os pais das crianças, vendo a que conteúdo seus filhos estavam expostos, né? Vendo todas as suas manobras para que realmente a cultura fosse violentada, né? Com todos esses ideais revolucionários, ele realmente sofreu uma grande resistência e ele não conseguiu fazer revolução na Hungria como ele desejou. Agora, esse personagem aqui, apesar de não ser do time da Escola de Frankfurt, ele era muito próximo, né, desses membros e ele compartilhava das suas ideias. Então, esse homem, o Wilhelm, ele foi o primeiro a se dedicar a teorizar sobre o papel opressor da família tradicional e a necessidade de destruí-la para materializar a revolução. Então, ele sugeriu reformar a família por meio da revolução sexual, e inclusive ele escreveu um livro onde ele fala sobre isso. Ele diz que era necessário libertar da opressão os familiares submetidos ao autoritarismo paterno. O modo de fazer isso seria promovendo a sexualidade infantil, mediante masturbação, a sexualidade adolescente, o sexo não reprodutivo e as relações extraconjugais. Na última etapa da revolução imaginada por Reich, não existiria nenhum tipo de proibição, sendo permitido inclusive a pedofilia. Ele defendia também que, libertando totalmente os instintos, desapareceria a violência e a moral sexual se autorregularia. Ele foi um dos assistentes de Freud, né?
O próprio Freud, que foi um professor dele, acreditava que se a sociedade vivesse esse nível de liberdade sexual que o Reich está propondo aqui, levaria a sociedade a um estado bárbaro, a retroceder, né? Então, assim, Freud não era a favor disso. Mas esse homem, através do seu livro, ele defendia que realmente tudo que regulava essa moralidade sexual deveria ser retirado. Que a sociedade deveria realmente ser exposta a um nível de liberdade extrema, né? E esse homem, ele teve uma vida bem conturbada, vários casamentos, várias relações extraconjugais. Ele começou a desenvolver assim uma teoria que foi muito criticada no meio acadêmico dele como psicanalista, né? E acabou desenvolvendo um equipamento que ele dizia que acumulava a energia, uma energia que era decorrente do orgasmo. Então, esse equipamento se chamava Organi, que é essa caixa aí, como se fosse um banheiro. A pessoa sentava ali e aí é como se ela acumulasse esse tipo de energia, que era até capaz de curar câncer e tudo mais. Esse homem ele chegou num estado de loucura que ele criou um centro de pesquisa para crianças, onde elas eram submetidas a alguns tipos de terapias e que muitas crianças depois na vida adulta acabaram descrevendo aquilo como um abuso sexual mesmo que elas sofriam, né? Ele achava que as crianças tinham que ser liberadas, né, de toda como se fosse uma barreira, uma restrição ao libido. Então, por produzir essas cabines e por ser muito criticado pelo meio acadêmico, ele foi proibido de comercializar isso, mas ele acabou comercializando mesmo proibido e ele foi preso. E quando ele estava preso, ele acabou sofrendo um ataque cardíaco e morreu. Mas relatam, né, que ele, inclusive, estava assim com sinais de esquizofrenia já nos últimos dias, ali perto da sua morte, né? Ele morreu no ano de 1957. Então, ele foi encontrado, né, totalmente vestido, sem os sapatos, mas o laudo médico dizia que ele tinha sofrido uma insuficiência miocárdica com insuficiência cardíaca súbita. Foi disso que ele morreu. Este homem foi um dos homens mais perversos, né? Que realmente ele desejou, ele sonhou com uma sociedade bárbara, desprovida de qualquer moral sexualmente falando. Então, ele lutou, desejou, né? Que realmente houvesse essa desconstrução de todo tipo de limite, desconstrução de todo tipo de pudor, para que então as pessoas pudessem viver, né, nessa liberdade de expor a sua libido e tudo mais. Ele também acreditava, né, que quanto mais a pessoa vivesse debaixo de um pudor, mais problemas a sociedade viveria, como violência e tudo mais. E Herbert Marcuse, ele simpatiza e até partilha de muitas ideias desse último autor que a gente acabou falando. E o Herbert Marcuse, ele tem essa proposta mesmo de expressar um marxismo radical. Uma sociedade não repressiva, uma sociedade que pudesse liberar as suas paixões mais baixas. É isso que ele fala no seu livro Eros e Civilização. Então, o que ele diz? E ele falava isso para os alunos em sala de aula, que os americanos faziam guerra, que os americanos eram tão focados em trabalho, porque todo o sistema capitalista opressor, sustentado por essa moralidade cristã, fazia com que toda a repressão, né, da libido se transformasse em energia direcionada para o trabalho, direcionada para a guerra, né? Então ele dizia assim: por que vocês fazem guerra? Porque vocês, né, são repressivos, né? Vocês estão vivendo sistematicamente de uma maneira reprimida.
de todos os seus instintos sexuais, da sua libido. Então, ele entendia que deveria ser promovido nessa sociedade americana realmente a remoção desses pudores para que os americanos deixassem de fazer guerra e passassem a fazer amor. Então é isso que ele fala, né? O seu lema: faça amor, não faça guerra. E um outro lema que ele também dizia sempre: é proibido proibir. Em particular, o Herbert Marcuse ele foi o responsável por fomentar todo o movimento estudantil. Então, ele chega para aquela classe de estudantes e diz que realmente toda a repressão da libido, né, uma sociedade ocidental cristã reprimida dos seus instintos sexuais, tudo isso faz com que a energia, né, que não é extravasada ali, ela se converta em violência, em ódio, em ressentimento, em autoritarismo. Então, o Marcuse, ele não só falou isso através do seu livro, né, Eros e Civilização, mas como ele falava para aquela geração de estudantes diante da Guerra do Vietnã: faça amor, não faça guerra. É proibido proibir, ou seja, a sociedade ideal é uma sociedade livre dos tabus, dessa moralidade cristã, é uma sociedade livre para extravasar, para deixar com que todos os seus instintos sexuais, né, as suas paixões mais baixas sejam liberadas. Então, é isso que o Marcuse ensinou para toda aquela geração e que, é claro, né, trouxe todo o impacto, trouxe toda uma repercussão dentro do meio acadêmico, no movimento estudantil da época. Então, o que Marcuse defendia? Que o caminho para essa liberação, para essa libertação, era um rompimento histórico com o passado e o presente, onde os velhos conceitos morais deveriam ser redefinidos, invertidos e até mesmo destruídos. Então, a gente vê aqui o Marcuse era muito próximo dos estudantes, né? Não só ali nos Estados Unidos, mas na Europa também, porque a essa altura a Escola de Frankfurt tinha suas bases tanto na Alemanha, onde começou, como na França. Então, ele era bem próximo dos estudantes, fazendo com que os estudantes saíssem dessa condição de obediência, de submissão, e se levantassem para reivindicar direitos. Que direitos? Bom, a gente vê aqui como aconteceu em maio de 68 na França. Aconteceu um grande movimento estudantil, né? Só que é impressionante assim que esse movimento que ficou marcado na história, né? Ele teve uma causa ridícula que a gente vai ver aqui agora, né? Então, olha só, de modo geral, os jovens de diversos países, influenciados pelo movimento estudantil francês e com motivações variadas, resolveram questionar as estruturas sociais em que viviam. Entre esses questionamentos estavam a Guerra Fria, a bipolaridade política, as corridas armamentistas, nuclear e espacial, o capitalismo, o processo de globalização do capital sem compromisso com qualquer cor de bandeira, por meio de chamadas multinacionais. Então, assim, a rebeldia, resistência e revolução foram palavras marcantes dessa época. Mas, se a gente fala desse movimento estudantil, quando ele começa através da liderança desse estudante, Daniel, de 23 anos de idade. Então, as demandas iniciais desse partido de estudantes, amontinados no fim de abril na Universidade de Nanterre, nos subúrbios de Paris, na verdade, eram muito pontuais. Então, sabe o que ele estava reivindicando? Uma reforma administrativa na universidade contra o conservadorismo vigente nas relações entre estudantes e com a administração, incluindo o direito de estudantes de sexos diferentes dormirem juntos. Então, vocês estão vendo aí, olha, vários carros derrubados, houve todo tipo de
depredação do patrimônio particular e público, houve toda uma revolta, houve toda uma violência, porque o Daniel, junto com todos os seus amigos, queriam uma reforma administrativa na universidade. Eles queriam também o direito de dormir no quarto das meninas. Foi isso que marcou a revolução, né, o movimento estudantil de 68 na França. Então, olha só, o que a escola de Frankfurt sempre defendeu é que, se as coisas estão bem, elas precisam ser, de certa forma, provocadas para que o caos se estabeleça, porque só o caos promove a revolução. Então, se todo mundo está conformado, se todo mundo está confortável, se todo mundo está, de certa forma, feliz com o capitalismo, com a prosperidade, com o conforto, com os direitos, não, algo tem que acontecer. Alguém tem que sair desse lugar de conforto e começar a construir, a provocar esse caos. Então, o caos, ele é elaborado, ele é construído. Você vê, os meninos lá começaram a fazer toda uma desordem pública porque queriam dormir no quarto das meninas, né? Então, o primeiro movimento ali dos estudantes da França foram por causa dessas demandas. Claro que depois isso despertou outras pautas, outros engajamentos, não só ali na França, mas em outros países, né? A gente vê isso também lá nos Estados Unidos, mas chega a ser assim, patético a gente pensar, né? Toda a destruição que esses estudantes causaram, justamente porque estavam ali preocupados com o conservadorismo presente dentro da universidade. Aí a gente vê que justamente assim, com os olhos, né, no que aconteceu na França, as americanas se levantam e elas começam a reivindicar os seus direitos, né? Aí a gente sabe que no concurso de Miss América do ano de 1968, naquele mesmo ano que houve lá todo aquele movimento estudantil na França, essas mulheres americanas, estudantes, e entre elas a Kate Millett, a Shulamit Firestone, que a gente vai depois falar delas agora na segunda onda do feminismo, com mais 200 mulheres, elas se manifestam denunciando machismo, racismo, a fetichização do consumo de mulheres, né? Então foi ali, naquele momento em que acontecia o Miss América, que elas pegam uma lixeira, né, chamam a lixeira da liberdade, e ali elas começam a queimar o sutiã, começam a queimar tudo aquilo que simbolizava opressão e tortura. Então, o que simbolizava opressão e tortura? Salto alto, maquiagem, espartilhos, revistas pornográficas da Playboy, revistas femininas com dicas de como fazer bem e sozinha todo o trabalho doméstico. Então, tudo aquilo que elas achavam que representavam essa opressão, elas fizeram esse protesto que ficou marcado também em setembro de 68. Como a gente está vendo aqui, né? A teoria crítica, ela faz o quê? Ela faz você começar a atacar. Você ataca com crítica, com pessimismo, todas as instituições tradicionais. Então, vocês viram os estudantes ali, né, causando todo um estrago, toda uma revolta, toda uma rebelião, porque queriam dormir no quarto das meninas. E agora a gente vê, né, esse ato público que ficou ali marcado, que foi as mulheres agora nos Estados Unidos reivindicando esse direito, né, a sua voz contra a opressão masculina. Então elas vão lá e queimam sutiã, queimam batom, queimam a revista, tudo isso como se realmente ali elas estivessem expondo a opressão, né, o sistema opressor que elas acabam sendo reféns e são submetidas, né? Então isso é tudo fruto desse trabalho orquestrado pela Escola de Frankfurt, pelos seus membros, por esses professores, esses alemães, os frankfurtianos que vieram e começaram a, de certa forma, orquestrar essa desordem na sociedade, orquestrar essa revolta, incentivar, né, endossar, instigar, principalmente os estudantes, para que eles começassem nesse engajamento, nessa construção do caos, nessa desordem que aconteceu principalmente nesses anos. E aí
No ano seguinte, a gente sabe que acontece lá nos Estados Unidos o Festival de Woodstock, de 15 a 18 de agosto. O que acontece aqui? Tudo que eles ensinaram, faça amor, não faça guerra, né? Tudo aquilo que foi ensinado lá é proibido proibir, os jovens levaram ao pé da letra. Então, eles usando muita droga, muita bebida, ficaram todos esses dias nesse lugar chamado Betel. É uma grande fazenda onde muitos artistas se apresentaram, né, com rock, e todos esses jovens nesse ambiente de paz e amor, de sexo livre, de libertinagem, eles acabaram celebrando e colocando em prática tudo aquilo que os professores de Frankfurt ensinaram para eles. Aqui a gente vê toda uma geração de jovens que cresceram em lares, muitos deles cristãos, que receberam todo um referencial moral, que receberam toda uma orientação cristã a respeito do que é certo e errado, a respeito de limites, a respeito de moralidade, jogarem tudo isso no lixo, porque eles acreditavam que fazendo isso eles estavam se libertando da opressão capitalista, que eles eram reféns, né, de uma moral que sustentava todo esse sistema opressor. E aí a gente vê aqui uma das marcas de toda essa revolução acontecendo diante dos olhos do mundo. Tudo aquilo que Herbert Marcuse, Erich Fromm, Theodor Adorno, Max Horkheimer, o que eles ensinaram, o que eles desejaram, o que eles idealizaram, acontecendo diante dos olhos deles, né, e de todos os demais. Então, a gente continuando aqui, a gente entende que a arte ela é expressa através, né, da sua beleza. Então, a gente percebe isso na arquitetura, na escultura, na pintura, na música, na dança, na literatura, no cinema. Tudo isso carrega, né, uma beleza, comunica valores, tem todo um legado geracional que é transmitido através de todas essas expressões de arte. E aí a gente vê o quanto que era rico até pouco tempo atrás, né? Por exemplo, o teto da Capela Sistina, pintada por Michelangelo, é uma obra de arte. Quanto tempo ele levou para pintar isso pessoalmente, com a sua própria mão, toda essa beleza, né? Arquitetônica também, tão presente. A gente sabe aí, por exemplo, dessa tela de Leonardo da Vinci, tão famosa, A Última Ceia, em que há esse retrato religioso, né? Em que há toda essa comunicação dos fundamentos da sociedade, né, cristã, todas as esculturas, a precisão, né, a excelência com que a arte comunicava a realidade. É incrível. Aí a gente vê que a teoria crítica vem para fazer o quê? Para desconstruir o belo. Então, se o belo ele carrega a tradição, os valores morais, vamos desconstruir, vamos atacar a arte para que a arte, então, não carregue mais esse legado. Então, aqui a gente tem a expressão do que é a arte depois da teoria crítica. A arte desconstruída, a arte que comunica o estranho, o bizarro, o feio. O primeiro aqui, quadro, a gente vê, é uma colagem, né? Que tem o nome de Complexo do Útero. Essa foi uma artista que fez, então você vê ali pedaços de colagens, quer dizer, não comunica beleza, comunica estranheza. Você fica pensando qual é o propósito dessa arte, né? A segunda tela aqui, que se chama Axila, foi feita aí por uma artista e apresenta uma parte do corpo que raramente é retratada na cultura visual e de fato vista com desgosto em muitas sociedades contemporâneas devido à associação com impureza e odor. Então, gente, olha só. Olha o que a teoria crítica faz. Faz assim você desprezar o belo, desprezar o conceito, né, da arte, da beleza e descaracterizar isso. Então, olha, essa artista ela entendeu que ela deveria retratar o que a sociedade despreza,
Por quê? Porque você tem que pegar o estranho mesmo, você tem que pegar o feio, o macabro. E aí a gente vê nessa terceira tela, né, uma pintura que tem o nome O Suicídio. Você olha e fala assim, bom, isso aí é uma criança do jardim de infância que a gente dá um monte de canetinha, de tinta e ela faz isso aí, né? Não comunica beleza, não comunica esperança, não comunica nada que possa trazer para os nossos sentidos alguma boa sensação, muito pelo contrário, comunica um estranhamento, né? Comunica uma coisa pesada, como por exemplo esse aí, o suicídio, e aí você fica pensando o que aconteceu, por que a gente chegou a esse ponto, né? Esse aqui é o Piero Manzoni, a gente já falou dele algumas vezes, é um artista italiano, e aí ele representa muito esse conceito da teoria crítica que desconstrói o belo, o legado, a herança cultural e começa a manifestar uma bizarrice, uma coisa estranha. Então, o que ele fez? Entre as suas obras de arte tem essas latinhas de fezes, que segundo ele são fezes dele mesmo, e o nome da obra de arte é Merda de Artista. Né? A gente tem também, por exemplo, ali na parte de cima, um ovo cozido, que ele colocou nessa caixinha de madeira e ele carimbou ali a digital dele. Tem esse balão, que é simplesmente uma bexiga que ele encheu com o ar dele, né? Com a respiração ali dele, e aí ele considera uma obra de arte. E esse rolo de papel com uma risca reta, que depois ele guarda nesse tubinho, tudo isso ele entende que é a sua própria expressão de arte, e pasmem, ele é muito admirado, né, por todas essas expressões de arte fora do normal, né, que assim, de certa forma subverteu aí os padrões. Então, o Piero Manzoni, ele elaborou todas essas esculturas, por exemplo, as pneumáticas, né, que é a bexiga que ele encheu lá. E o comprador poderia também ter a inspiração de Manzoni dentro dos balões. Em 60, ele criou uma esfera que era sustentada por um jato de ar. Ele, em 60, também imprimiu suas impressões digitais em ovos cozidos. Ele permitiu que os espectadores comessem a exposição inteira em 70 minutos. Também começou a vender impressos de suas impressões digitais. Em maio de 61, defecou em 90 pequenas latas e etiquetou-as com o texto Merda de Artista, sendo essa sua obra mais famosa. Nos anos seguintes, ele as distribuiu a várias coleções de arte por todo o mundo e angariou diversos prêmios. Muitas latas explodiram, resultando da corrosão e de gases em expansão. No mesmo ano, ele realizou exposições de pessoas nuas com sua assinatura e ainda lhes forneceu certificado de autenticidade. Ele também designou um pedestal mágico. As pessoas que subissem nele se tornariam um trabalho de arte. Ele morreu, esse artista italiano, morreu de infarto do miocárdio em seu ateliê em Milão em 1963, com 29 anos de idade. Então, ele morreu muito novo. E aqui a gente pode também ver o impacto dessa teoria crítica na arquitetura, né? Como antes a beleza ela era nítida, né? Nas construções, a riqueza de detalhes. Mas agora a gente vê que mudou totalmente o conceito de arquitetura. Os traços são frios, retos, sem elementos de beleza, tudo com cara de concreto, tudo cinza, que já transmite essa sensação de tristeza, né? As coisas parecem que muitas vezes estão invertidas, estão de ponta cabeça, estão incorretas, né? Não estão no padrão normal, elas estão invertidas, como a gente vê aí. Então, tudo isso faz parte dessa construção de uma contracultura, de um movimento que quer esquecer toda a herança do passado, que quer desconstruir todas as referências que sustentam essa sociedade ocidental. Então, as referências de arte, do belo, tudo isso tem que ser destruído, tem que ser implodido para que a nova ordem moral e a nova ordem cultural se estabeleça.
Então, aqui vamos analisar, né, um pouco do que os frankfurtianos defendem, né? Por exemplo, o capitalismo. Então, no capitalismo, nós temos propriedade privada, as terras, as fábricas, as empresas em geral pertencem à burguesia. Os trabalhadores trabalham para os burgueses, né, as pessoas ricas. O objetivo da economia são os lucros dos ricos e a economia é baseada no mercado. Aí eles trazem como é que o socialismo é, né? O socialismo é a propriedade, ela é coletiva. O trabalhador é dono de tudo. O trabalhador trabalha para a sociedade. E o objetivo da economia é o bem-estar coletivo. A economia é planificada pela sociedade. Então, a gente sabe que é uma ilusão, né? Não existe em nenhum modelo socialista vigente no planeta essa distribuição utópica que é descrita aqui, né? A propriedade, a gente sabe como aconteceu na Rússia, fica a poder do Estado e uma grande distribuição de miséria, de pobreza acontece e as pessoas elas não só são privadas dos bens de consumo, como também é privada da sua liberdade. Mas aqui tem essa charge, essa figura descrevendo como os frankfurtianos entendem o capitalismo. Ali tem o patrão com uma corrente, né? Segurando a corrente e o seu empregado com essa corrente no pescoço trabalhando. É assim que eles veem. E é assim também que Theodor Adorno vê a indústria cultural, ali, a televisão montada sobre o telespectador, né? Como se fosse um cabresto, né? Manipulando, dominando, não deixando que a pessoa tenha liberdade nenhuma, ela é refém de toda aquela manipulação ali presente. Então, aqui a gente vai ver também essa desconstrução, essa teoria crítica que chega na moda. Então, aqui eu tenho o comentário de uma docente do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, que é a Jo Souza. Ela diz o seguinte: a moda periférica é livre, foge aos padrões de certo e do que é errado, vai além das normas prescritivas e taxativas de revista que querem ditar padrões de comportamento. Então a gente percebe que tudo é uma revolta contra um padrão. Tudo é uma revolta, tudo foge de qualquer consenso de certo e errado. O legal é você realmente subverter, é você fazer aquilo que as pessoas não esperam, aquilo que constrange, aquilo que realmente chama a atenção. Então a gente vê aqui, né, um homem vestido como mulher, você olha, você não sabe se é homem, se é mulher, você fica na dúvida, né? Que é essa aparência andrógena. E então, quer dizer, a referência de uma moda agora, livre, é essa que não tem certo e errado. Quanto mais bizarro for, melhor é. E aqui a gente tem algumas mudanças que não só o feminismo provoca, mas também as universidades federais, né? Então tem aí bastante publicações antes e depois da federal que mostra assim qual é o impacto de toda essa teoria crítica na cabeça de um jovem que entra na universidade. Então ele chega lá e ele vai passar por toda essa lavagem cerebral, onde ele vai ser ensinado que ele é um produto do capitalismo opressor, que ele é um alienado, que ele se deixa, né, ser de certa forma manipulado por todos esses padrões morais perversos, opressores, herdados pelo cristianismo, e que a única maneira dele ser livre é ele subverter a ordem, é ele fazer o oposto do que é o padrão normal. E aí a gente vê, né, as bizarrices, as meninas querendo abraçar o seu direito feminista, tendo que se despir de todo o padrão de beleza. Por quê? Porque não é para as feministas alguma coisa legal você ser escravo dessa opressão que é a ditadura da beleza, que é o batom, que é a necessidade de estar dentro de um padrão de beleza determinado por essa sociedade opressora. Então aí você vê as meninas se desconstruindo, se atacando, se enfeiando, só para atenderem a essa teoria crítica perversa, só para corresponderem, né, com todas essas instigações que elas sofrem lá na universidade.
Aqui mais algumas expressões aí, olha, quebre padrões. Então, elas se sentem assim, super realizadas, porque agora, né, que elas ficaram feias, elas não são mais escravas de um sistema opressor. Eu quero saber qual de vocês aí acha que realmente elas se tornaram livres, só porque deixaram o sovaco peludo, só porque cortaram o cabelo, só porque ficaram, né, tentando esconder a sua beleza através de uma aparência andrógena, estranha. Então, isso tudo é o impacto dessa escola, da escola de Frankfurt, dessa teoria, né, crítica, que quer desconstruir tudo mesmo, para que não haja referências do belo, da tradição, do cristianismo em nada, que não sobre nada. E aqui a gente vê, por exemplo, o Queer Museu, né, dessa cultura queer, que é estranho. Vocês viram o que aconteceu lá em nessa... teve toda uma exposição que foi apresentada pelo Banco Santander. Eles receberam 800, aqui está 800 reais, mas não é não, 800 mil reais de incentivo da Lei Rouanet para a exposição, né, desse Museu Queer. Então, aqui a gente vê conceitos de pedofilia, zoofilia, né, de sodomia, próprio Jesus ali, né, que remete a deuses, né, a deuses pagãos e toda uma cultura capitalista ali embaixo. Quer dizer, é um ataque a toda a moralidade cristã. E esse museu, né, essa exposição que recebeu dinheiro público, ela na verdade recebia crianças, professores levavam os alunos ali para verem essa exposição como sendo uma obra de arte. E quando o Ministério Público foi acionado, né, quando os juízes responsáveis foram acionados, eles entenderam que isso era uma expressão artística. Quer dizer, uma violência contra toda a moralidade cristã, uma ofensa contra toda a tradição religiosa, uma violência praticada contra a criança, né? Crimes ali retratados nas pinturas, mas que foi considerado como uma expressão de obra de arte. Isso aqui resume bem o que a Escola de Frankfurt queria fazer. É isso, é destruir todos os padrões morais e fazer com que a sociedade aceite como normal, cada vez mais. Eles vão insistindo, eles vão atacando, eles vão fazendo a crítica, eles vão ano após ano, década após década, insistindo, até que chega uma hora que a gente aceita como normal e a gente acha que não tem problema nenhum, que isso não passa de uma expressão só de arte mesmo, né? A gente viu aqui no mesmo ano de 2017 esse evento cultural que foi realizado aqui em São Paulo e depois lá na Bahia, onde uma menina, primeiro aqui, uma menina de 4 anos, né, foi provocada a mexer nesse homem nu. O que é isso? É confrontar a criança para que ela se desvencilhe de todos os tabus, de todos os preconceitos, de todo tipo de resistência. Aí ali o mesmo artista depois, né, nu, com 4 meninas de mãos dadas, essas meninas todas constrangidas, porque é nato do ser humano, sabe? O pudor e essas pessoas bárbaras, com essa mentalidade perversa, eles querem fazer isso com os seus próprios filhos e com o filho dos outros. Eles querem que as crianças sejam expostas a esse nível de violência e perversidade, para que no futuro eles atinjam, né, essa revolução cultural que eles tanto desejam há tanto tempo. E como o Adorno disse, né, a música, a televisão, o cinema, eles foram durante muito tempo armas para reforçar, né, a opressão capitalista. Só que a esquerda se apropriou disso para então começar a promover todos os seus ideais. E aí a gente vê uma cultura artística decadente, ali a gente vê a Anitta, né? Quanto mais refletir e comunicar promiscuidade, melhor. Faz pouco tempo que teve uma polêmica em torno desse filme Lindinhas, que é um filme produzido pelo Netflix, onde essas meninas,
né? Meninas de 10, 11 anos expressaram danças extremamente sensuais, né? Então, isso acabou gerando toda uma revolta global em todos os lugares onde esse filme chegou, porque, quer dizer, como que você protege a criança, né, da violência, e aqui você usa ela como instrumento para provocar violência contra essa mesma categoria de crianças, né? Meninas se comportando como prostitutas, extremamente sensuais, né? Comunicando todo realmente um ataque, né, à pureza da criança através desse filme. Aqui, onde essa moça está tendo o cabelo dela cortado, o nome dessa minissérie no Netflix é Nada Ortodoxa, é uma crítica violenta à religião. Eles retratam essa menina que cresceu no meio dos judeus ortodoxos ali nos Estados Unidos, que se casou, esse casamento arranjado, onde ela retratava esse casamento num tenso sofrimento. Aí mostra depois essa personagem tendo sua vida livre, vivendo sua vida livre. Então ela começa a se relacionar com um grupo de amigos que ela conhece, então eles são livres, tem homossexuais no meio. Então ela começa assim, a se despojar dessa religiosidade opressora, e aí a personagem é retratada como alguém que parece que vai ficando cada vez mais viva, vai perdendo aquela opressão, aquela morte que cercava a vida dela, e ela vai se tornando cada vez mais viva, né? Porque ela sai das configurações religiosas. Então, assim, a gente percebe que, como Adorno falou, e ele entendeu, né? Toda essa máquina cultural, essa indústria cultural que antes eles entendiam que servia ao capitalismo, agora nitidamente serve a toda a causa revolucionária, porque ela desconstrói tudo de belo que existia na sociedade e vai enfatizando, endossando e construindo essa nova ordem moral, essa nova ordem cultural, que é imoral, né? E dentro de todo esse combo, a gente precisa falar também do que é politicamente correto, esse termo, né? Tão na moda, tão em alta ultimamente. O que é o politicamente correto? Então, esse termo é usado para descrever linguagens ou ações que devem ser evitadas por serem vistas como excludentes ou ofensivas. Em tese, o politicamente correto defende a censura de ideias que marginalizam ou insultam um grupo de pessoas tido como desfavorecidos ou discriminados, especialmente grupos definidos por gênero, raça ou preferências sexuais. Uma das coisas que a Escola de Frankfurt fazia muito bem é criar toda um comportamento para inibir a crítica contra eles. Então, assim, eles eram críticos ferozes, né? Criticavam tudo, atacavam tudo, mas eles não aceitavam serem criticados. Então, eles construíram um mecanismo para que as pessoas não criticassem as teorias deles, as ideias deles, que era o quê? Você começar a criar uma cultura de proibição. Então, existem termos que você não pode usar, existem comportamentos que não são permitidos, existem posturas que são ofensas, e aí elas requerem toda uma reação, e aí surge a partir disso politicamente correto, que é você não ter autorização para fazer algo fora da cartilha que eles ditaram. Então, alguns termos, algumas críticas, elas não são permitidas. Então, só para a gente ter aqui um exemplo, né, das palavras que são proibidas agora, nessa nova ordem cultural que está sendo levantada. Você não pode usar o termo denegrir, porque tem toda uma conotação racista. Você não pode usar o termo judiar, porque aí remete, né, aos campos de concentração nazista, quando os judeus foram ali torturados. Mulherzinha é algo que realmente é machista, né? Nenhuma feminista vai querer ser chamada de mulherzinha. Tem a ver realmente com alguém que é sem importância. Traveco, por exemplo, comunicam desdém, né? Por exemplo, jornaleco, alguma coisa que seja sem valor. Então, eles entendem que você tem que chamar o travesti de travesti, não de traveco. Bicha, viado, viadinho, são expressões que ridicularizam o homossexual, então não é permitido. Gordice, né? Preconceito gordofóbico, né? Então não é permitido também.
nego, neguinho ou nega, né? É usado costumeiramente numa expressão de tipo, mas nego gosta de uma confusão, ou seja, pejorativo, é racista, não pode. Bugre, que era usado, né, para índio, diz que é altamente racista, né? Porque antigamente se referia ao estrangeiro quando os colonizadores chegaram aqui, então é um racismo etnológico. Baianada, sinônimo de patifaria, desleal. Programa de índio também está fora da cartilha. Por quê? Porque é sinônimo de uma atividade frustrante, e aí é todo um racismo contra os índios. Dar um de João sem braço, daí também não pode, porque, né? Você está ofendendo a pessoa que tem deficiência física. Não pode, você tem que mudar a palavra para preguiçoso, fugiu da responsabilidade. Dar uma mancada também não pode, porque você vai estar ali ofendendo a pessoa deficiente, né? Você tem que usar outros termos. Estar cego, surdo, também não pode. Tem o deficiente ali que é ofendido. Estar mal das pernas, mesma coisa. Fingir demência. Então, assim, o que acontece? Eles querem determinar toda uma cartilha que você tem que seguir. E os frankfurtianos, eles foram muito, de certa forma, precavidos em relação a isso. Eles promoveram uma cultura de ataque massivo, de crítica severa a tudo aquilo que não se configura dentro dessa cartilha cultural que eles protegem, que é essa desconstrução dos legados do cristianismo, da tradição, da moral, e eles defendem com unha e dente aquilo que eles estão construindo, que é essa amoralidade, que é essa subversão. Só que se nós fizermos qualquer crítica, há toda uma engenhosidade, uma engenharia para que você seja cancelado, para que você seja constrangido, para que você seja, de certa forma, etiquetado, né, como fascista, como homofóbico, como alguém racista. Então, tudo isso foi desenvolvido para que você fique constrangido e se recuse a criticar e acabe silenciando. Então, por isso que o politicamente correto, na verdade, é uma manobra para nos silenciar, como mostra aqui essa figura, né? É para você acabar desistindo de fazer a sua crítica, de colocar o seu ponto de vista, porque se você não estiver de acordo com essa nova cartilha, você vai ser cancelado, você vai ser atacado. E para a gente finalizar, só para que a gente encerre essa questão de toda essa engenharia social antes de ir para a segunda onda, eu preciso falar de Antônio Gramsci, que é esse comunista italiano que ficou um tempo ali na União Soviética, acompanhando todo esse processo de revolução, e ele volta para a Itália, um pouco frustrado por tudo que ele viu. E aí ele então começa a se envolver ali na política do seu país, a Itália, e buscando desenvolver uma revolução, né, dentro das concepções que ele tinha ali. O que acontece? Ele acaba sendo preso. Ele é preso e ele, dentro da cadeia, dentro da prisão, ele começa a elaborar esse seu plano de revolução, agora de uma nova maneira, não mais como Marx desenhava, né? O que eu acredito particularmente é que Gramsci, quando ele estava ali na Rússia, ele deve ter encontrado, por exemplo, George Lucas, que estava lá, e deve ter ouvido dele e de outros revolucionários todo esse novo entendimento que eles tinham a respeito da revolução, que a revolução com armas ela não seria mais possível dentro daquela sociedade atual, mas que a revolução deveria ser feita de uma nova maneira, no campo das ideias. Então, eu acredito que Gramsci também teve contato com esse entendimento, né, que, de certa forma, todos esses revolucionários compartilhavam um com o outro. O George Lucas deve ter convivido com Gramsci ali na Rússia. Eles estavam lá no mesmo período, né? Então, acredito que eles compartilharam de alguma dessas ideias, só que Gramsci é preso por Mussolini na Itália, né? Por esse sistema fascista. E aí, o que acontece é que dentro da prisão, ele começa a escrever em cadernos as suas ideias, os seus ideais de revolução.
Ele escreve 16 cadernos. O primeiro dele ele escreveu no dia 8 de fevereiro de 1929. E dentro dessas ideias de Gramsci, ele dizia o seguinte: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos. Um regime fundado em crenças e valores judaicos cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a música, sua arte, sua literatura contra eles próprios. Então, o que o Gramsci pensava, o que ele previa, não só aconteceu, mas tem tido muito sucesso, né? Eles realmente conseguiram destruir toda a cultura cristã do Ocidente, usando, né, a arte, a literatura contra nós mesmos, né? Então, qual é a ideia? A ideia central de Gramsci era isso: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Gramsci entendeu perfeitamente qual era a estratégia, né? E ele deixa isso bem claro. E aí ele desenvolveu essa teoria da guerra de posição e guerra de movimento. A distinção entre guerra de posição e guerra de movimento foi estabelecida por Gramsci já no primeiro caderno, em uma nota destinada a destacar a diferença entre luta política e luta militar. Ele diz: a luta política é muitíssimo mais complexa. A analogia construída nessa nota é com as guerras coloniais, guerras de ocupação, nas quais o conflito continua depois do desarmamento e da dispersão do exército vencido. Referindo-se à luta pela independência da Índia, Gramsci anunciava 3 formas de guerra: a de movimento, de posição e subterrânea. A resistência passiva de Gandhi é uma guerra de posição, mas em determinados momentos se transforma em guerra de movimento e em outras em guerra subterrânea. Então, o que o Gramsci está falando sobre essa guerra de movimento, guerra de posição, guerra subterrânea? Em termos práticos, é assim que, por exemplo, a esquerda atua, principalmente no Brasil, que é um país onde Gramsci tem um papel muito forte de influência. Por exemplo, a esquerda ela faz questão de posicionar os seus agentes em todos os lugares de influência. Então, você vê os esquerdistas ocupando liderança dentro da cultura, da educação, da economia, da assistência social, para garantir que a influência desses revolucionários aconteça e eles cheguem aos objetivos. E eles, na verdade, posicionados estrategicamente nessas camadas da sociedade, eles exerçam sua influência e consigam fazer com que a influência deles leve-os para esse lugar onde a subversão acontece, onde a ideia esquerdista é estabelecida. Olha a guerra que nós temos tido, principalmente na educação, né? Onde essa pasta sempre foi ocupada pela esquerda. Então, a gente vê que todo o material didático da escola, do ensino fundamental, do ensino médio, ele é todo enviesado. Todo o olhar, toda a interpretação da história é enviesado e destaca o quê? Destaca todo esse ponto de vista marxista, esquerdista. E tudo que é verdadeiro, mas que ofende, né, a tese deles, é descartada, é encoberta, não é citado, né? A gente vê, por exemplo, o Enem, ele é totalmente suas questões voltadas para a ideologia marxista. A gente vê ali a teoria crítica, a gente vê ali todos os ideais defendidos pela Escola de Frankfurt colocados como testes, né? E se você discordar daquilo, você erra, você perde pontos ali no Enem. Os vestibulares, né, das universidades públicas, federais, todos enviesados. Então, a gente vê o quanto que esse ideal, essa teoria de Gramsci de ocupar lugares estratégicos, da guerra de posição, como isso, de fato, é muito usado pela esquerda e como funciona, porque eles ocupam esses lugares e eles exercem sua influência e eles conseguem cumprir com o propósito deles ali. Então, depois a gente percorrer, né, toda essa estratégia desses membros da Escola de Frankfurt e perceber o quanto isso impactou a cultura, o quanto isso impactou a mídia, quanto impactou a arte, até a religião, quanto isso tem ditado uma nova moral, uma nova ordem moral e cultural.
Tudo isso nos faz perceber o quanto é necessário, mais do que nunca, que a Igreja de Cristo Jesus se levante com a cultura do reino. Que a Igreja de Cristo Jesus ore e se posicione clamando: Senhor, venha o teu reino. Porque o reino de Deus manifesto na terra traz com ele a cultura do céu, traz com ele a manifestação da beleza do céu. Nunca foi tão necessário que a igreja orasse: venha o teu reino, Senhor, para que toda essa cultura de morte, toda essa subversão da ordem, todo esse caos instalado seja confrontado pela beleza do céu. Nós precisamos, como Igreja de Cristo Jesus, mais do que nunca ser luz no meio dessa escuridão. Nós precisamos mais do que nunca ser o sal que evita o apodrecimento da sociedade em que vivemos. Nós precisamos levantar a nossa verdadeira identidade, se levantar na nossa verdadeira identidade nesses dias, para que as pessoas sem esperança, angustiadas, aflitas, perturbadas por todas essas ideologias, por toda essa cultura de morte, possam ver em nós a vida de Cristo Jesus e possam ver em nós que há esperança, né? Vendo Jesus manifesto em cada um de nós, como é importante isso, mais do que nunca. Que em nome de Jesus a gente entenda os jovens cristãos que estão indo para as universidades, que eles não vão para esses lugares para serem influenciados, mas eles vão para esses lugares para levar o avivamento do Senhor. Orando naqueles corredores, declarando e profetizando que o reino se manifesta ali, fazendo grupos de oração, influenciando jovens, tendo a coragem de se posicionar radicalmente, se expondo muitas vezes ao ridículo para não negarem a sua fé. Isso no ambiente de trabalho, isso dentro das universidades. Deus está nos chamando para sermos luz, para sermos testemunhas vivas do seu reino aqui na terra. Então, que tudo isso que a gente viu gere em nosso coração compaixão pelas pessoas que estão iludidas, que estão encantadas, que estão enfeitiçadas debaixo desse engano. E que o Senhor nos dê discernimento também para perceber as sutilezas de toda essa construção, essa engenharia social, toda essa cultura de morte ao nosso redor. E que no nosso coração queime o desejo e a disposição de ser instrumento de Deus para reconstruir os lugares assolados, para de novo levantar esses lugares que foram destruídos de geração em geração. Esse é o papel, o Senhor nos chama de reconstrutores, para que a gente faça com que todo esse caos se transforme em lugares, né, de moradia. Esse é o desejo do coração do Pai e esse é o desejo que eu creio que cada um de nós sente a partir dessas revelações, que no seu grupo você possa discutir o quanto disso faz sentido para você, o quanto você se identifica com todas essas denúncias, o quanto você já consegue até perceber, identificar, né, nas influências que você recebe dessa agenda cultural subversiva, que já está toda enviesada, né, promovendo uma cultura de morte, o quanto, né, os discursos, o quanto todas os mecanismos, tudo isso já estão agora desnudados, né? Já estão expostos para que você entenda o que há por trás. E que o Senhor nos levante em sabedoria, que Ele nos levante em estratégia, que Ele nos levante em força, coragem e autoridade nesses dias, para que a gente possa ser luz em nome de Jesus. Deus abençoe.